considere que o ano passado foi específico, né? E o eleitoral já viu, né? Fica mais difícil. Inclusive com dificuldades de acessar documentações do departamento. A gente solicitou documentos para análise do Conselho, documentos referentes ao orçamento, gastos do Conselho do departamento, e a gente não teve acesso a isso. Inclusive, nós gostaríamos de saber qual é a nossa abertura para acessar essa documentação da administração anterior, se há essa abertura, como que é essa relação. O documento todo aqui é público, não tem? Porque a gente solicitou várias vezes e a gente nunca foi atendido. Nem resposta. Na verdade, como o conselho é muito novo, a gente não sabia exatamente quais as providências tomadas. Mas a mensagem também é bem clara, né? Promotoria e Ministério Público, mas estamos só pensando se é o caso, né? Quando existe uma barreira, também é assim. E também por conta de questões políticas, ano passado, né, a característica do ano específico foi a gente resolveu não mover nada em específico em relação a essa porque seria visto como eleitoreiro, né? Isso. Mas aí a gente teve um ano para aprender direitinho. Eu acho Agora eles estão tirando. Fizemos até cursinhos. Mas a gente espera continuar aprendendo, tanto que por isso a gente começou com a pergunta em relação à formação dos conselhos. E outra coisa super importante, nós aprendemos o lado ruim da coisa. Nós nos negamos a acreditar que não possa se aprender alguma coisa positiva em termos de cooperação, sabe, de participação, foi a palavra que o senhor fez questão de falar tanto sobre isso, né? Participação da comunidade na administração, de nossa parte, o senhor pode ter certeza de que seremos acolhidos. Inclusive na formação do próximo orçamento, pode estar se discutindo, a gente quer implantar no município o orçamento participativo, né? Vamos implantar. Então, já que a gente tocou nessa questão do orçamento, a gente fez um esforço no ano passado para incluir 4 eixos para a cultura, um diferencial, porque o orçamento veio sendo feito na administração anterior da mesma forma, o formato era sempre o mesmo. Então a gente conseguiu incluir, isso foi votado e aprovado no orçamento anterior, os 4 eixos são formação de público, revitalização dos espaços e um trabalho de memória da cidade. Vamos começar a trabalhar nisso. Então, o que nós podemos fazer? Quando houver uma indicação, já há até uma indicação do nome para a cultura, está reunindo com vocês, agora pode estar vendo isso, a pessoa está tendo já essa primeira integração, a gente ver se vai, né, se não vai ter barreira e tal, para a gente poder firmar isso, né? Então, primeira hora que houver a indicação, a primeira coisa seja reunir o conselho para estar discutindo as ideias. Seria uma coisa muito boa. Aí vocês, né, depois vocês me tragam para mim ou para ela a mensagem, se é bem receptivo, se não é, se não for, a gente... na verdade, é 1 mais 1, 2. Né? A pessoa precisa ter competência técnica, saber o que significa a palavra gestão, que até hoje não é sobre, né? Enfim, é bem simples. Tá. Fechamos. Uma conversa bem rápida, diretiva, né? E aproveitando a gente pode publicar esse material então no nosso blog, isso pode se tornar público, acessível à comunidade. Ficam todos convidados podendo participar das reuniões do conselho. A próxima é no dia 28 de janeiro. 28 está no reunião do conselho? Primeiro Será que a gente já consegue a indicação? Vamos correr para isso? Nós enviamos ao senhor uma carta que provavelmente o senhor não deve ainda ter recebido, mas ela pedia alguns cuidados especiais em relação aos novos nomes que comporão o conselho por parte da administração pública, que agora troca tudo, né? Isso, de todos os conselhos, né? Isso. Nós vamos acho que até o final. Dá para discutir com os nomes. Que ótimo poder falar. Ótimo! Não, mas o que tá? Para mim é difícil. Prefeito, por parte da administração, esses nomes são de natureza técnica, sabe? Então são os dois do gabinete, outros dois do financeiro. A gente até já tem alguma coisa
mais em vista, podemos até... Mas, na verdade, a gente pediu para ter um cuidado para que essas pessoas realmente participem. Isso. Tem um gostinho pela coisa. Que tem um gosto, porque do pessoal que foi indicado na gestão passada, só o Eduardo que efetivamente participou de todas as reuniões. O restante, né? Inclusive, já fica a nossa recomendação para que, por favor, ele possa permanecer, se for possível. Se for possível, ele leva a secretária do conselho e até aqui. Então, as reuniões do conselho estão previstas, né? Estão em regimento no horário da noite? Já estão previstas no regimento. Se bem que nós constituiremos uma comissão para reavaliar, para rever a própria lei o conselho, porque há algumas incorreções. O horário não, mas está aqui a aprovação. Aprovação em assembleia, que era o melhor horário, na verdade, para que tudo. Tá. Então esse horário pode ser discutido, não? Pode ser discutido. Porque também é uma questão importante quando a gente discutir com a pessoa, né? A pessoa vai trabalhar durante o dia, às vezes não tem disponibilidade. À noite, né? É que o pessoal da comunidade trabalha durante o dia, não pode faltar no trabalho, né? Então a gente talvez possamos levar um domingão de manhã, sabe? No final de semana. Ué, o que tem? Seria ótimo. Tem que achar aí o meio termo, né? A gente não vai ter problema, questão do horário, né? Não sei, eu tô colocando horário porque vocês disseram que não tinha participação. Não tem da parte. Talvez por isso, né? O horário seja um impedimento. Sabe por quê? Lélia? São 4 reuniões por ano. Sim, são até e são pessoas que estão nas ordinárias, né? Extraordinariamente nós nos reunimos quase semana. Mas... E extraordinárias oficiais, basicamente uma por mês acaba sendo necessária, né? Para a votação de alguma coisa. A gente acaba fazendo uma extraordinária por mês, mas as ordinárias mesmo são a cada 3 meses. Então, a presença de todos é necessária a cada 3 meses, basicamente. Se fosse sempre, seria muito melhor, né? Então, praticamente os nomes da Superintendência de Governo, Coordenadoria de Gabinete, né? Jurídico, até já conversamos com o advogado para que ele participe, né? 3 da Casa da Cultura. Assim. Então, o nosso grande impasse está sendo, né, com relação aos representantes da Educação e Cultura. Da Educação a gente pensou em manter o Eduardo, né? Como representante da Educação. Lá fala Educação e Cultura, então é da Superintendência. A gente pode colocar 3 professores da Educação e nenhum da Cultura, pelo menos no ofício diz isso, né? Ou 3 da Cultura. Então o que nós pensamos? O Eduardo da Educação, né, enquanto professor, e 2 representantes do Departamento de Cultura. Porque é importante que o número maior seja da cultura, né? Facilitar também essa integração. Isso, exatamente. E aí é que nós esbarramos na questão da equipe que ainda não está fechada, então não daria para indicar, né? A nossa intenção é que as pessoas que estejam na equipe do departamento sejam membros e representem a cultura do conselho, que é importante. Então está em impasse. Por isso que a gente, né, não tem certeza, não dá para dizer para vocês que até o dia 28 vai ter essa indicação para que eles possam participar dessa primeira reunião ordinária. Né? Que tem que ser no dia 28, no mês de janeiro de vocês? Precisa ser. Precisa ser. Porque já é janeiro. Que precisa ter um espaço de 3 meses. E já saiu a convocação, então a alteração de data não tem como, né? Então aí nós ficamos aí na situação, né, de aguardo. Indicados, isso é importante perguntar, né? Se alguns nomes, ao menos, os certos, mesmo que não adianta. Alguns já teve. Legal. Aí... Eu acho que é até possível depois, se precisar marcar uma reunião com os novos... Mas extraordinário para que pode ser, para fevereiro, né? Aí, então a gente volta a discutir antes, acho que até da publicação do decreto, o prefeito discutir com eles os nomes, né? Do que nós pensamos, porque da cultura, se tiver equipe, são os 2 da cultura. O advogado, a gente, né, até conversou, porque são muitos conselhos, então nós estamos nesse momento na indicação de todos eles. Né? Tem a comunidade negra, do idoso, do Fundeb, da assistência social, dos direitos da criança e do adolescente,
o CAR, que é o de alimentação escolar, o Municipal de Educação, que nós estamos criando, que não tínhamos até o momento, né? Ele era unificado, então nós precisamos criar agora. E aí, para cada conselho tem um representante da contabilidade, um do jurídico, e a gente não pode sobrecarregar uma única pessoa, porque pode acontecer dela não ter peças que não aparecer nas reuniões. Então, a gente tem que distribuir, né, essas pessoas todas de cada departamento, porque há necessidade que seja daquele departamento. Contabilidade, por exemplo, nós temos 3 pessoas lá na Finanças e Contabilidade. Temos aí 6, 7 conselhos. Então a gente tem discutido com eles. Qual conselho, né, você vai ficar? Então tem tudo isso. Tá para definir. Até o final do mês a gente tem aí um prazo para fechar isso. Gente, só agradecer. Tá bom? Tá bom? Obrigado. Valeu, obrigada a vocês. Até a próxima.